Good morning, oitavo ano! Como vocês estão? Quinta-feira, galera, eu voltei para dar continuidade às nossas aulas online, seguindo as nossas aulas presenciais. Hoje, numa quinta-feira, vocês teriam uma aula de artes, vocês teriam 2 aulas de literatura, uma aula de história e uma aula de educação física. É por isso que esse vídeo segue essa mesma sequência de aula. A primeira aula de vocês será a aula de artes com a Miss Patrícia, a segunda aula de literatura com a Miss Cristiane, a terceira aula de história com a Miss Aires e a última aula de educação física com o Mr. Igor. Pessoal, não deixe de assistir às aulas quantas vezes forem necessárias. Lembre-se que aqui embaixo, estou deixando na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos para você poder voltar a qualquer uma dessas aulas quando você desejar. No mais, desejo a todos uma boa aula e uma ótima quinta-feira. Até amanhã! Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, quinta-feira, né, dia 23/4, nós temos aí 2 aulas de literatura, tá? Então, hoje nós estaremos fazendo as correções que foram passadas em sala e para casa, que eu passei na última aula, né, na aula da semana passada, tá? Passarei um homework para vocês, uma aula de educação, vão ser exercícios e depois leitura de capítulos aí dos 2 primeiros capítulos do livro Um Estudo em Vermelho. Já já eu volto aqui para falar com vocês sobre essa atividade para casa. Agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos começar aí com as correções, tá? Dos exercícios. Precisa que vocês abram lá na página 6, tá? Vou pegar minha caneta aqui. Pronto. Então, vamos lá, meninos. Vou aumentar aqui um pouquinho. Correção, né, de hoje, do dia 23 de abril. Então, vamos aí, meninos. São correções referentes àquele texto que nós lemos, né, que nós trabalhamos na aula passada. Um apólogo, tá? Número 1. Um apólogo é uma narrativa de ficção, isto é, apresenta fatos vividos por personagens criados pelo imaginário humano. Letra A. Quem são os personagens que participam da história? Então, quem são esses personagens, meninos? Uma linha, né? Uma agulha e um alfinete, ok? B. Leia a seguinte informação sobre os principais personagens ficcionais. Então, aqui tem um texto que vocês já leram aí para fazer os exercícios. Então, nós já vamos partir aqui para a resposta. Em qual dessas definições se enquadram os personagens do texto? Então, qual a definição? Né? Os personagens, eles procuram seguir modelos da realidade, eles tentam seguir essa realidade. E são classificados como o quê? Personagens realistas. Letra C, meninos. Esses personagens representam fatos que podem acontecer na vida real ou só são possíveis no mundo da imaginação. Então, eles representam ações, né, que normalmente acontecem na vida real. No caso do texto lido, porém, os fatos são possíveis apenas no mundo da imaginação. Isso fazendo referência ao texto que vocês leram, né, que nós lemos. Número 2. Em quanto tempo transcorreram os fatos envolvendo a agulha e a linha? Onde eles ocorreram? Então, olha só, em um primeiro momento, os fatos eles ocorreram em um dia para o outro, na casa de uma baronesa. E depois eles aconteceram na noite do baile, né? Que ainda na casa da baronesa. Número 3. Número 3, meninos. Os fatos que correspondem a esse texto são organizados em uma sequência. Enumere-os na ordem em que eles acontecem. Então, número 1.
A agulha começa a provocar verbalmente a linha. Número 2. A agulha e a linha iniciam uma discussão. Número 3. A costureira chega à casa da baronesa. Número 4. A linha decide ficar quieta, enquanto a agulha continua falando. Número 5. A linha diz que, enquanto a agulha volta para a caixinha, ela vai a todos os lugares. Número 6. O alfinete dá conselhos à agulha. Número 7. O narrador diz a quem contou essa história. E por fim, número 8. A moral é evidenciada. Então, aqui nós temos aí a sequência aí, né, da história. Exercício número 4. O texto apresenta um ensinamento a partir de um fato que pode ocorrer na vida real. Que ensinamento é esse? Olha só, que ensinamento é esse? Muitas pessoas, elas se aproveitam do trabalho dos outros para se beneficiar, né? E esquece de valorizar o quê? A ajuda recebida. Então, quis dizer o quê? Que muitas pessoas, elas se aproveitam dessa boa vontade do trabalho que outra pessoa esteja praticando e não valoriza, né? Que teve uma ajuda, que teve esse apoio. Então, aí falta o quê? A questão da valorização, a questão do respeito pelo trabalho do outro. B. Textos como esse visam produzir uma reflexão de mundo, a provocar uma mudança de comportamento das pessoas. O que o texto pretende provocar no leitor? Então, o que provoca aí nesse leitor, né? Ele pretende fazer o leitor reconhecer que todas as pessoas precisam uma das outras e que também devem valorizar o trabalho de cada uma. Seguindo aí as correções. 5. Releia o texto prestando atenção em quem narra a história. O narrador participa da história ou é apenas um observador? Explique. Ele é apenas o quê, meninos? Ele é apenas um observador da história, porque ele vai narrar fatos que foram vividos, que foram vivenciados pelos personagens. Mas ele não está participando, ele não participa de forma alguma, ele só narra o que ele está presenciando, né? O que ele está vendo. Ele está narrando a história de terceiros, ele não se inclui, por isso que ele é um narrador personagem, tá? Se ele se incluísse na história, ele seria narrador, ele é narrador observador, mas se ele se incluísse, aí ele seria narrador personagem, tá? B. Identifique um comentário apresentado no final do texto e explique quem faz esse comentário. Então, também eu tenho servido de agulha e muita linha ordinária. Então, olha só, esse comentário, o narrador, ele produz o quê? O que o professor de melancolia teria vivido após ouvir o quê? A história. Então, ele ouviu a história, né? O professor de melancolia disse isso depois de ouvir a história, tá? Opa, meu mouse foi ouvido. E aqui, aumentar. A quem o narrador se dirige quando diz que contou a história a um professor de melancolia? Ele se dirige a quem? Ao leitor, né? As pessoas que estejam lendo, né, o texto. No caso, nós aqui lemos o texto, então nós somos os leitores. Então, ele se dirige ao leitor. Seguindo aí, eu diminuo e aumento, aí fica um tamanho de letra bom quando muda de página, tá vendo? Mudou de página, cortou. Aí, se eu diminuo e aumento de novo, ele fica com um tamanho bom. Vai entender, né? 6. O texto, um apólogo, apresenta um confronto entre dois personagens que pode ser percebido por meio de uma conversa entre eles. Então, aí, na letra A, o que nós temos aí, né, de pergunta? Em sua primeira fala, o tom usado pela agulha expressa qual a intenção dela? Então, qual que foi essa intenção aí, né, da agulha? Foi o quê? Né, faz essa pergunta assim, sua primeira fala, o tom usado pela agulha expressa a intenção dela? Sim, né?
Porque ela faz o quê? Provocações à linha. Ela fica provocando a linha o tempo que? O tempo inteiro ela fica com esse tom provocativo, né? Ela vai provocando a linha. Seguindo aí, letra B. Só abrir aqui no meu livro impresso, que eu fico com esse livro online e fico com o livro impresso aqui também. Nós estamos aí na página. Peraí, gente, tô abrindo aqui. Pronto, já localizei. Pronto, vamos seguir. De acordo com a resposta dada pela linha, percebe-se que ela teve a mesma intenção da agulha ou não. Nesse caso aí, não, né, meninos? Porque ela quis o quê? Terminar, ela quis encerrar esse assunto. E ela não quis prosseguir, ela não quis dar seguimento a essas provocações. Então, ela deixou pra lá, falou, né? Eu imagino que ela tenha pensado assim, não quero nem perder meu tempo. Então, eu quero acabar logo com esse assunto e pronto, tá ótimo. Para fazer em casa. Número 1. No decorrer do texto, os personagens tentam convencer um a outro em relação a quê? Que recurso eles usam para demonstrar isso? Sublinhe no texto 2 trechos que confirmem a sua resposta. Então, tá pedindo aí para você o quê? Tá pedindo 2 coisas aí para você. Uma delas, a primeira, é o quê? Que no decorrer do texto, né, os personagens, eles tentam fazer esse tipo de convencimento. Aí você vai, né, falar se sim ou não. Depois, você vai falar qual que é o recurso que eles utilizam. E, por fim, você vai sublinhar lá no texto 2 trechos. Notem o seguinte, meninos, esse enunciado, ele te pede 3 passos para que você tenha o quê? A resposta. Então, o que acontece? Se você coloca só um dos passos aí, a sua resposta fica incompleta, tá? Então, tem que tomar muito cuidado quando vai responder tem que ler o enunciado, tem que interpretar. Isso vale para todas as matérias, tá? Não só para a língua portuguesa. Então, olha só. Então, respondendo aí a primeira aí, né? Essa questão de tentar convencer um ou outro. Ambos personagens tentam, sim, convencer um ao outro de que são melhores. Então, fica naquele embaixo, eu sou melhor que você, né? Não, mas sou eu e tal. Não, e para demonstrar esse tipo de situação, eles o quê? Eles vão desprezar o quê? O trabalho de um e de outro. Então, ele não, em nenhum momento, um dos personagens, ele enaltece, ele valoriza o próprio trabalho. A forma que ele encontra para se sentir superior e para convencer o outro de que ele é melhor é desvalorizando o trabalho do outro. E isso é muito feio, né? Você tem que valorizar o seu, você tem que mostrar que você é bom no que faz e não desvalorizar o outro, tá? Então ele afirma que o que cada um faz é mais importante do que o outro realiza. E aí agora vem a segunda parte a terceira parte da resposta, que é para o quê? Que é para você sublinhar lá no texto. Então, eu vou diminuir aqui de novo e aumentar, porque aí a página fica mais visível. Então, o primeiro trecho é aqui, ó. Você fura o pano, nada mais. Nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. É o primeiro trecho, tá, meninas? Vocês irão sublinhar. O segundo é, sim, mais que vale isso. Eu é que furo o pano, vou adiante puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que faço e mando. Então, os trechos que vocês irão sublinhar são esses 2 aqui, né? Que comprovem lá a resposta, né? O ato que é de menosprezar o trabalho do outro. Então, vamos seguir aí as nossas correções. De novo aqui, eu vou diminuir e aumentar, que a página se enquadra certinho. 2. Em que momento do texto o autor deixa claro que estava usando seres inanimados para mostrar a situação possível de ser vivida pelo ser humano? Explique. Então, aqui você vai explicar, né? Você vai falar em que momento, depois você explica. Então, no final do texto, que o autor deixa bem clara essa situação aí de seres inanimados, né? Que poderiam ser vividos por seres humanos.
Ele conta essa história, né, de um professor de melancolia e ele faz analogia, né, entre atitudes dos objetos e ações humanas. E você fala assim, nossa, mas o que é analogia? Analogia é um tipo de comparação. Então, ele faz uma comparação entre as atitudes dos objetos e as ações, como que o ser humano se comporta, tá? Seguindo aí, aqui tem um conversando sobre o texto, isso que nós sempre fazemos em sala, né, oralmente. Seguindo aí, isso que nós vamos fazer na live, tá, meninos? Senhora que responderam todas as dúvidas e nós iremos falar um pouco sobre isso aqui, tá? Por isso que é importante estar participando de todas as lives, tá? Seguindo aí, meninos, agora nós iremos falar sobre o explorando a imagem, tá? Estamos aí corrigindo a página 9, tá? Ao atribuir sentimentos e atitudes humanas aos personagens do texto, o autor utilizou um recurso da linguagem. Que nome recebe esse recurso? Esse recurso, meninos, ele é chamado de quê? De personificação. É quando você pega, por exemplo, fala assim, esse computador, ele expressa sentimentos, ele chora, ele sorri. Então, esse tipo de recurso é chamado de quê? De recursos do quê? Ele é chamado de quê? De personificação, tá? Todas as vezes que um objeto, um ser inanimado, tiver características humanas, esse recurso da linguagem é chamado de personificação, tá? Número 2. No texto aparecem as seguintes expressões, que são comumente empregadas no dia a dia. Então, olha só, por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada? Repito que sim, e falarei que me der na cabeça. Nossa, eu li parecendo criança. E falarei sempre que me der na cabeça. Explique o sentido das expressões destacadas, as expressões que destacadas. Explique o sentido que as expressões destacadas apresentam nesses trechos. Então, nós temos aí o cheia de si, que é o mesmo que uma pessoa orgulhosa. E me der na cabeça significa o quê? Quando eu quiser, quando eu tiver vontade. Quando me der na cabeça, eu vou organizar o meu estojo. Então, é quando eu quiser, quando eu tiver vontade, tá? 3. Na frase, importe-se com a vida e deixa dos outros, ocorreu a omissão de um termo dito anteriormente. Ou seja, ocorreu o recurso de linguagem conhecido como zeugma. Qual termo foi omitido? Então, tudo que for escondido, né, que for omitido dentro aí das orações, ele vai ser chamado de zeugma. Então, a palavra que foi omitida nesse trecho aqui é a palavra vida. Ela foi dita aqui no primeiro trecho, no primeiro período, e no segundo ela foi omitida. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. E deixe quem, meninos? E deixa a vida. Então, ela foi omitida. Esse tipo de recurso é muito importante para quando vocês estão elaborando textos. Por quê? Para evitar as repetições. Tá? Então, aquela repetição constante das palavras, ela é importante. Ou você está colocando palavras sinônimas, ou seja, palavras que são escritas de forma diferente, que são outras palavras, mas que têm um sentido parecido ou igual. Ou então a omissão dessa palavra, que no caso aí é chamado de zeugma. 4. Releia a frase uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante. A que classe de palavras os termos em destaque pertencem? Uma é o que, meninos? É um artigo indefinido. E outra é um pronome indefinido. No início do ano, nós falamos muito sobre classes de palavras, né? Nós fizemos umas aulas de revisão falando sobre as classes de palavras. Nós citamos, né,
obviamente, os pronomes e os artigos. Então, uma é artigo indefinido e outra é um pronome indefinido. Seguindo aí as correções. Agora nós estamos na página 10, tá? B. Esses termos foram empregados para substituir dois substantivos. Quais são eles? Então, é o substantivo que? A agulha e a linha. 5, meninos, observe as duas frases a seguir e depois relacione os termos destacados aos respectivos significados. 1. Minha mãe cose as camisas. 2. Minha mãe cose as batatas. Então, esse cose com S é o mesmo que costurar. E esse cose com Z é o mesmo que cozinha. É só você associar o S aqui, ó, e o Z. Então, o cose de cozinhar segue aqui a mesma sequência aqui do Z. E o cose, as camisas, vem aqui do costurar, segue a sequência aqui do S. Eu ia perguntar se vocês conhecem essas palavras, não tem como vocês me responder agora. 6. No trecho, você está... Desculpa, meninos. Esta agora é melhor. O ponto de interrogação indica que se trata de uma pergunta. Além disso, ela expressa a reação da agulha. Que reação é essa? Então, essa reação é de indignação, é de deboche, que é uma palavra que vocês adoram. Eu já vi vocês falando que vocês gostam dessa palavra, deboche, né? Porque a agulha, né? Porque, no sentido assim, porque para a agulha era evidente de que ela o quê? Desempenhava, ou seja, de que ela era mais importante do que a linha. Então, ela ficou debochada, né? Seguindo aí. 1. No texto, existem algumas palavras que caíram em desuso, ou seja, não são tão utilizadas, né, em nosso vocabulário. E outras que, ao longo do tempo, sofreram mudança, né, ela ficou diferente. No trecho, letra A, no trecho, a linha para mofar da agulha perguntou-lhe: o termo destacado pode ser substituído por qual desses significados? No caso aqui, por zombar, né? Zombar, vou zombar daquela pessoa. Você vai curtir com aquela pessoa, né? B. Releia o texto e identifique outro termo que sofreu uma mudança na grafia. Então, qual que é o outro? É o cousa. Por que esses termos, né, letra C, foram grafados dessa maneira no texto? Então, a resposta o quê? Pessoal, então, por que essas palavras, né, elas foram escritas, ou seja, elas foram grafadas aí no texto de forma diferente? Porque, né, vou ajudar vocês aí como formular essa resposta. Esse texto, ele foi escrito em 1896. Então, já tem um número expressivo aí de anos e de mudanças na nossa sociedade, na cultura, né, nos meios de comunicação. Então, é um texto antigo, de 1896. Então, existe essa mudança da língua, né, com o passar dos anos. Então, por isso que, né, elas foram grafadas dessa maneira no texto, porque é uma linguagem que era utilizada, né, continua sendo língua portuguesa, mas eram formas, eram palavras que eram mais utilizadas nessa época, tá? 2. Na língua portuguesa, o emprego do diminutivo pode apresentar diferentes sentidos. Releia os trechos e explique qual é o sentido dos diminutivos empregados em cada um dos contextos. Então, vamos aí. Então, eu tenho o unidinha e o caixinha. Esse unidinha vem de quê? De sentido afetivo, né? De gostar, de ter um sentimento bom pela pessoa. E o caixinha é no sentido de tamanho o quê? Pequeno, uma caixinha pequena. 3. No texto, há uma onomatopeia, recurso no qual se reproduz um som com um fonema ou palavra. Identifique e explique que som ela produziu. Então, aí nós temos, né, o plique, 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 plique.
né? Ela representa o sentido, o som o quê? Da agulha, né, que está costurando o pano. 4, meninos. 4. Releia o trecho a seguir. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha. Ah, com que sentido a palavra em destaque foi empregada nessa frase? Então, foi com o sentido o quê? De piedade, e não no sentido financeiro. Nós até falamos sobre isso em uma outra aula, sobre esse sentido das palavras. Então, aqui não é sentido financeiro, mas sim de pena, de piedade. B. No caso, o termo em destaque, caso o termo em destaque estivesse escrito após a palavra agulha, o sentido permaneceria o mesmo? Explique. Não. Se a palavra pobre estivesse à frente da agulha, da palavra agulha, o sentido passaria a ser de condição financeira. Então, é não, né? O sentido passaria a ser, né, com esse sentido aí financeiro. Agora, nós iremos seguir aí com as nossas correções. Nós iremos continuar aí, né, os exercícios. Então, nós vamos corrigir a página 14 a 16, tá? Que é do texto do poema Canção de Exílio, tá? Vamos lá, meninos. Número 1. Agora nós já estamos aí, ó. Abram aí, confiram aí, deixem o livro aí aberto aí, fazendo as correções, tá? Agora nós estamos aí na página 14, tá? O texto está organizado em algumas partes. Ao todo, de quantas partes ele é composto? Ele é composto por 5 partes. B. Que nome recebe cada uma dessas partes? Estrofe. No início do ano nós trabalhamos, lembra que nós trabalhamos essas formações aqui do poema, passei até no quadro. Foi nas primeiras semanas de aula. C. Como é chamada cada uma das linhas desse texto? É chamado de quê, meninos? De verso. D. Cada parte apresenta a mesma estrutura? Explique. Não, pois elas não apresentam o mesmo número de versos. 2. No fim de alguns versos, há a presença de rimas, isto é, palavras que apresentam sons semelhantes. Sublinhe em cada estrofe os termos que revelam esse recurso. Então, vamos voltar lá no texto e vamos sublinhar aí as palavras que rimam, que tem som parecido. Então, nós temos aí sabiá, lá, flores, vai rimar com amores, lá vai rimar com sabiá, cá vai rimar com lá e sabiá, lá, cá e sabiá formaram uma rima. Então, são essas palavras aí que vocês estarão sublinhando, né? Sublinhando aí ao final de cada verso. Vamos seguir aí as correções. Número 3. Qual é a ideia central do poema? Qual que é essa ideia central? É aquela saudade que o eu lírico, ele sente de onde? Da sua terra natal, porque ele está longe, né? Ele não está perto, ele está longe. Então, essa saudade. Mas o que é o eu lírico? É o personagem do poema, é o sentimento que é colocado, não é do autor do poema. Você pode escrever um poema falando que você tem saudade da sua terra natal, mas essa terra natal nunca existiu, você não é daquele lugar, mas o eu lírico, o sentimento, sim. 4. Que tipo de sentimento o eu lírico expressa nesses versos? Então, ele expressa saudade, ele expressa também tristeza, melancolia, patriotismo, que é o amor à pátria. 5. Gonçalves Dias escreveu esse poema quando estava estudando em Coimbra, Portugal. A expressão minha terra foi empregada pelo eu lírico para fazer referência a que lugar? A sua terra natal. E que terra natal é essa? O Brasil. Ele estava estudando em Portugal, mas ele estava relembrando de onde? Do Brasil. Até na imagem que é mostrada lá no livro, mostra a praia, aqueles coqueiros, que é uma referência nossa. Mas existe coqueiro em outros lugares. Sim, existe. Mas aqui no caso ele ficou evidenciando essa parte litorânea que o país tem.
Vamos aí para a letra B, meninos. Para demonstrar a beleza da terra, da saudosa terra, o eu lírico destaca algumas de suas características. Identifique-as e escreva-as. Então, o eu lírico destaca o que? A riqueza da fauna e da flora, né, do Brasil. Isso é uma das coisas que ele mais sente o quê? Falta. Então, ele sente muita falta da fauna, que são o quê? Os animais, e da flora, que são as plantas. Que é bem diferente. Cada país tem sua particularidade. E o nosso país, como é um país continental, ou seja, ele tem um tamanho territorial, né, comparado a continentes, então ele tem também diferenciações entre terra, entre o solo, entre a vegetação, os animais, tá? C. No decorrer do poema, o eu lírico faz um contraste entre quais lugares? Então, ele contrasta o quê? Ele compara o quê? A terra europeia, né, a Europa, que ele estava em Portugal, e a sua terra natal, que é o Brasil. D. A visão apresentada sobre esses lugares, ela é o quê? Objetiva, né? Ela descreve o que, como realmente são esses lugares, ou subjetiva, né? Que é quando eu li, a maneira de como eu lírico vi esses lugares. No caso, é subjetivo, porque ele mostra o que a visão, o sentimento que ele tem em relação a esses lugares aí do Brasil, né? Dos quais ele faz referência. Então, é subjetiva. No fim do poema, o eu lírico deixa claro qual é o principal desejo, e para que ele possa realizá-lo, chega a fazer uma súplica. Que súplica é essa? Ou seja, quando você está suplicando, quando você está implorando, tá? A súplica. Então, ele deseja retornar, ele deseja voltar para o seu país antes de morrer. Então, ele implora, ele quer voltar, porque ele precisa ver o seu país de origem, no caso é o Brasil, antes de falecer. Seguindo aí as atividades, né? Nós temos ali número 2. No romantismo, o movimento literário da época em que o poema foi escrito, as obras eram marcadas por algumas características apresentadas a seguir. Assinale quais delas aparecem no poema. Então, nós temos aí o nacionalismo, nós temos natureza como refúgio, o sentimentalismo, o subjetivo, que nós acabamos de falar. Então, são características aí do romantismo, tá? Aqui não tem idealização do amor, não tem essa questão romântica no sentido do amor, de sentir o sentimento por outra pessoa, não tem pessimismo, não tem a questão do escapismo, que é a fuga de um problema sem ter solucionado, não tem crítica social, tá? Conversando com o texto, tá? Nós vamos fazer juntos na live, discutindo ideias também, vamos fazer na live, que eu quero ouvir vocês. E agora vamos aqui por explorando a linguagem, já aí na página 16. No poema foram empregados repetidas vezes alguns termos que fazem referência ao lugar onde o eu lírico estava e ao lugar onde ele desejava estar. Que termos são esses? Então, quais são esses termos? É o aqui, lá e cá. B. A que classe de palavras esses termos pertencem? Então, eles são o quê? Advérbios. Eles estão acompanhando aí os verbos. C. Que efeito de sentido o uso desses termos dá ao texto? Então, esses termos eles vão evidenciar o quê? Os contrastes que são vividos, né, pelo eu lírico, que está em um local, mas ele tem vontade de estar onde? Em outro. Então, ele está aqui, mas ele queria estar lá. E aí, ele faz esse jogo de palavras. Aqui, lá e cá. 2. Releia os seguintes versos, atentando para os termos em destaques. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Explique por que no primeiro verso a palavra tem aparece sem acento e no segundo ela é acentuada. No primeiro aí, meninas, quando fala nosso céu, é uma palavra que tá o quê? No singular. Então, todas as vezes que a palavra estiver no singular, ela não vai ter acento. E se estiver
No plural, aí sim ela vai ter o quê? Acento, ela vai ser o quê? Acentuada. Tranquilo? Essa é uma regrinha que nós estudamos lá no 5º ano, tá? Seguindo aí, né, para fazer em casa. Então, já estamos terminando as correções. 1. Para se referir à sua terra natal, o eu lírico usa constantemente o pronome possessivo minha, que está na primeira pessoa. No entanto, em uma das estrofes é empregado o pronome possessivo na terceira pessoa. Identifique a estrofe em que isso ocorre, bem como o pronome usado, ou seja, qual que é a estrofe que tem essa explicação aqui do pronome possessivo minha, né, que está na primeira pessoa, mas que depois aparece em terceira pessoa, né, o pronome possessivo em terceira pessoa. Então, é na segunda estrofe, né, e esses pronomes são quais? Nosso, nossas, nossos e nossa. B. Explique por que isso acontece. Então, o eu lírico, ele utiliza esses pronomes possessivos porque ele precisa se colocar como porta-voz, ou seja, quem está passando a mensagem. Né? Mensagem para quem? Para a nação. E ele está destacando para o leitor as características e vantagens. Então, por isso que ele faz essa utilização aí dos pronomes. 2, meninos. Nos versos, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá, há uma supressão de letras que acaba por desencadear a formação de outra palavra. Identifique quais letras foram suprimidas, ou seja, foram retiradas. E qual palavra essa expressão desencadeou? Então, suprimiu o O e o A. E aí se transformou em que ainda. Só que quando você pronuncia, elas aparecem. Só que na escrita, não. Que ainda. Que ainda. Pronunciem aí. Que ainda. Para vocês notarem essa questão aí da fonética, né? Dos sons. Que ainda. Que ainda. B, por que isso ocorreu? Então, isso ocorre porque precisa o quê? Manter o ritmo do poema. Quando você tem um ritmo de leitura, né, do poema, então esse tipo de formação, né, quando você suprime letras, ele é para manter o ritmo aí de leitura do poema. Ok? Agora, meninos, eu vou falar com vocês sobre a tarefa de casa, tá? O homework que vocês estarão fazendo, vou pegar uma caneta verde aqui, diferente, é aqui, tá? É a página 17 que vocês estarão fazendo. Os exercícios 1, 2, 3 e 4. Isso aqui para o dia 30, para a próxima aula, tá? Semana que vem. Vamos fazer esse exercício, que é a sequência desse que nós corrigimos. E estarão também fazendo a leitura dos capítulos 1 e 2 do livro Um Estudo em Vermelho, né, de Sir Arthur Conan Doyle. É aquele livro que tem uma capa em vermelho com marrom, que é o livro que vocês vão ler esse bimestre, tá? E aí, na próxima aula, no dia 30, eu estarei passando uma atividade relacionada a esses 2 capítulos, tá bom? Então, essas são as nossas atividades para casa. Exercício da página 17 e a leitura dos capítulos 1 e 2, né, do livro Um Estudo em Vermelho. Lembrando que todas as atividades são avaliativas, todas elas valem notas, tá? Essas notas, ao final do bimestre, são somadas, né, em mais outras atividades, e aí essa somatória total vira a média final aí do seu boletim. Então, vai pro boletim, tá bom? Beijo para vocês, tá? Um ótimo dia, bons estudos e até a próxima aula. Olá, 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Patrícia. Essa aula de hoje nós vamos trabalhar o ser humano e sua representação. Atualmente temos diversas formas de representar a nós mesmos e os momentos que vivemos, como as fotografias. Porque antigamente as representações eram esculturas, pinturas
Observe algumas nessas páginas a seguir para responder as questões. Até mais e até a próxima aula. Fala, meus súditos! Vamos começar. A gente terminou, né, esse capítulo falando sobre o Napoleão, período napoleônico, e vamos agora corrigir as nossas atividades 16, 17 e 18. É isso? Vamos lá. Começando aqui pela página 16. Então, vamos lá. Explique o que eram os Estados Gerais. Então, vamos lá. Os Estados Gerais foi uma assembleia parlamentar que reuniu aí os representantes dos 3 estados, primeiro, segundo e terceiro estado da França. E ela foi convocada depois que o rei Luís se viu pressionado para solucionar a crise econômica e política que estava aí acabando com toda a França, né? Então, é isso. Uma reunião com representantes dos 3 estados da França. Número 2. O que foi a tomada da Bastilha e o que essa ação significou? Então, a tomada da Bastilha é a coisa mais extraordinária da Revolução Francesa. A Bastilha era uma prisão-fortaleza, certo? Que iam para essa prisão-fortaleza e principalmente os inimigos políticos do antigo regime. Então, em 1789, isso, 1789, dia 14 de julho, a própria população ela conseguiu invadir aí essa fortaleza e a própria população começou a se armar. Então, o objetivo da população, o primeiro objetivo era libertar esses considerados inimigos políticos do antigo regime. Só que além delas conseguirem, da população conseguir aí libertar esses, digamos, inimigos, eles também conseguiram se armar. E o fato deles se armarem simbolizou então aí a decadência do poder do rei. Essa ação, então, significa aí o início da Revolução Francesa. Número 3. Quais eram os princípios defendidos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Então, essa declaração, ela defendia os direitos individuais, a igualdade dos cidadãos perante a lei, porque lembra do primeiro e segundo estado, cada um era o que você possuía. Essa declaração aí dos direitos humanos, ela veio regularizar esse status. Todo mundo valia a mesma coisa perante a lei. A declaração também ela limitava o poder do rei, descentralizando o poder do rei e assegurava também o direito das pessoas a uma propriedade, sua propriedade. Certo? Vamos lá. 5. O que foi o regime de terror? Então, quando falar assim, regime de terror, já lembra desse nome, Robespierre. Por quê? Porque o Robespierre ele assumiu a liderança da França. No período que a França estava em crise. A França ainda estava em crise quando Robespierre tomou o poder. Então, a primeira atitude dele é criar os comitês revolucionários, que eram responsáveis por prender as pessoas acusadas de serem inimigas da República. Essas pessoas que eram consideradas inimigas, na maioria das vezes, eram pessoas
monarquistas, que consideravam aí a volta do rei, ou alguns partidários dos girondinos. Nesse período, algumas pessoas que haviam ajudado Robespierre a chegar no poder também foram condenadas. E os julgamentos foram realizados em toda a França e milhares de pessoas foram executadas na guilhotina. Então, por que regime de terror? Porque toda pessoa que Robespierre considerava culpada, ela era executada na guilhotina, independente se era amigo dele ou não. Se ele considerava a pessoa culpada, ela era condenada diretamente à guilhotina. Número 6. Em que consistia o Código Napoleônico? Esse código ele consolidou os poderes da burguesia, promoveu a unidade nacional e garantiu o direito à propriedade privada. Estabeleceu os direitos individuais defendidos durante a Revolução, como a liberdade de consciência e de trabalho. Com ele também veio a legalização do divórcio, apesar de que a mulher, ela era, mesmo com essa consolidação dessa lei, dessa legalização do divórcio, a mulher ela era considerada inferior ao homem, e estabeleceu também igualdade de direitos de heranças entre os filhos homens também. Então, uma outra coisa que tinha nesse código era que ele proibia a organização de sindicatos, de greves e de manifestações políticas contra o governo. Tudo que fosse contra o governo não era permitido por esse código. Página 18. Na página 18, tem uma imagem, certo? Onde a gente vai olhar os elementos dessa imagem, e cada um desses quadradinhos aqui diz respeito a uma daquelas imagens lá. Vamos lá. Número 1 tem um olho, número 2 já está escrito aqui, é o Rousseau. 3, as bandeiras. 4, alguma coisa aqui. Opa. 4 aqui. 5, uma árvore. 6, esse homem aqui, eu acho, ou esse monumento. 7, esse monumento. 8, esse outro monumento aqui. Vamos identificar cada um deles. Vamos lá. Primeiro, Jean-Jacques Rousseau, um dos pensadores mais importantes do Iluminismo. Foi considerado patrono da Revolução Francesa. Os revolucionários buscavam em seus escritos fundamentos necessários para justificar as ações de 1789 e dos anos seguintes. Liberdade e igualdade são os conceitos utilizados por Rousseau em praticamente todas as suas obras. Esse é o mais fácil. Número 2, já está escrito bem aqui, ó, Rousseau. Número 2. Deixa eu ver se eu consigo escrever número 2 aqui. Ficou bonito. Número não. Próximo, né? Barret Frigio, um dos símbolos mais representativos da Revolução. Esse gorro, então é um gorro, era usado principalmente pelas camadas mais pobres da população. Depois de 1789, o Barret Frigio se transformou em um símbolo de liberdade em diferentes países ocidentais. Vamos procurar um gorro, então. Aqui um rapazinho com gorro, né? Mas tem um número. Acho que é esse aqui. 7. Então, 7. Árvore da Liberdade.
Não a árvore, né? Deve ser o 5. Vamos lá. Árvore da Liberdade. Durante os primeiros anos da Revolução, em diversos pontos da França foram plantadas várias árvores representando a liberdade que se tornaram símbolos da Revolução Francesa. 5. Árvore. O 5 está feio, mas é o que temos para hoje. Opa, não é aqui não, é aqui. Bandeiras da França. 3. Tá aqui. Bandeiras da França. 3. A atual bandeira nacional da França foi criada na época da Revolução Francesa. Suas 3 cores, vermelho, branco e azul, representam, respectivamente, o povo francês, o poder executivo, e o poder legislativo, ou seja, o vermelho representa o povo, o branco, o poder executivo, e o azul, o poder legislativo. Obelisco de Galileu. Então, eu não lembro se foi na sala de vocês, mas ano passado a gente discutiu muito sobre os obeliscos, que são aí monumentos, construções monumentais que eram construídas em homenagem ou a reis poderosos ou a pessoas influentes dentro das sociedades, ou também para divindades, principalmente na África, tinham muitos obeliscos para as divindades. Então, quando se fala em obelisco, você já pensa em uma construção monumental, uma construção imensa, gigante e bastante estruturada. Vamos lá, então. Obelisco a Galileu, ou seja, uma homenagem a Galileu. O monumento é em forma triangular, em homenagem a Galileu Galileu, um dos precursores do pensamento racional moderno, que muito influenciou os pensadores iluministas do século XVIII. Vamos lá. Triangular. Ainda falta aqui, o 4, né? O obelisco triangular. Como que a gente sabe que esse obelisco aqui ele é enorme? Porque tá vendo aqui o telhado da casa onde está? Tá vendo a altura que ele está? Bem alto em relação ao telhado das casas, certo? Então, que número? 4. Então, o obelisco é o número 4. Ufa, que 4 feio. Mas é isso aí. Guilhotina. Apesar de ser uma máquina de execução, foi considerado um símbolo de liberdade pelos revolucionários mais radicais, pois representava um método de execução instantâneo e certeiro, abreviando o sofrimento condenado, seguindo dessa maneira os princípios humanistas e racionais difundidos pelas ideias iluministas. Vamos lá. 5 já foi. 8. Vai, guilhotina. Está bem aqui, ó. Lá no fundão, ó. Tá vendo que tá bem claro? É o número 6, bem clarinho, bem no fundo. Número 6, a guilhotina. 6. Que horror. Mas tá bom. Coluna de madeira rodeada de flores. Tá aqui, né? Coluna de madeira rodeada de flores. 8. Essa coluna é formada pelas ferramentas e instrumentos de trabalho da população camponesa da França, porque foram os camponeses que fizeram a revolução na França. Nunca se esqueçam disso. Revolução, ela parte de pessoas da população mais baixa, que querem uma mudança na forma como são governadas. Ela não parte da elite, ela parte da classe mais baixa. Ela contém 4 virtudes que os revolucionários acreditavam ser indispensáveis para a formação da sociedade pós 1789. Força, verdade, justiça e união. Tá aqui, ó. Força. Cadê a mãozinha? Força, verdade, justiça e união. Olho da razão. Tá aqui, número 1.
Olho da razão. Abaixo da imagem de Rousseau é representado um olho do qual emanam feixes de luz. Esse olho representa e ilumina a tela da pintura e os símbolos da França revolucionária. Este é o olho da razão, que representa o pensamento racional do iluminismo. Feixes de luz. Deixa eu ver esses feixes de luz, que eu não observei isso não. Ah, tá aqui, ó. Os feixes de luz que emanam sobre os símbolos da revolução. Aqui também tem feixes de luz. Então é isso. 2, 7, 5, 3, 4, 6, 8 e 1. Não, né? É porque a imagem está na frente, mas é isso mesmo, né? Continuando. Bem, agora produz um texto comentando a pintura. Considere as informações sobre os elementos da pintura, assim como as impressões que você teve ao analisá-la. Então, vocês vão fazer um pequeno textozinho sobre essa pintura, que é uma resposta pessoal. Você gostou da pintura? Gostei. Por quê? Não gostei. Por que você não gostou? Você vai olhar essa figura aqui como um todo, não só um pedacinho igual ao meu, mas ela como um todo. E você vai fazer um pequeno textinho aí sobre ela, falando o que você achou, se você concorda com a disposição dos elementos que existem dentro desse quadro. Esse texto vocês vão escrever no caderno, vão tirar uma fotozinha bem bonitinha para mim, uma foto de forma que eu consiga ler. Então tem que ser legível, uma foto legível, e postar lá no Classroom, tá ok? Então é isso, galera. Até a próxima. Na próxima, nós nos veremos com... surpresa! Revolução Industrial. Ótimo, perfeito. Eu amo Revolução Industrial. Então, próxima aula a gente vai falar sobre Revolução Industrial. E até mais. Tchauzinho, beijos. Fala galerinha, beleza? Professor Igor na área. Como vocês estão aí? Se cuidando? Todo mundo dentro de casa, praticando atividades ou não? Hoje eu vim aqui para passar para vocês um joguinho que vocês podem fazer com o papai, com a mamãe, com o irmão, colocar todo mundo para brincar, certo? É um joguinho onde vocês vão ter que fazer um tabuleirozinho, certo? Pode ser de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 até o número que vocês quiserem, tá? Eu coloquei só pra gente exemplificar aqui e pra gente poder seguir certinho e explicar as regras pra vocês, certo? O jogo vai envolver o Jokenpô, que é o pedra, papel e tesoura, certo? E cada vez que você ganhar, você vai denominar o seu nome no tabuleiro, certo? Hoje eu vou explicar aqui com vocês com a minha mãe. Vem pra cá, mãe. Pra mostrar pra vocês como que vai ser feita a brincadeira, certo? Então vamos lá, a gente vai tirar o Jokenpô. As prendas são polichinelos, certo? Então quem perder faz 10 polichinelos, ok? Vamos. Jokenpô. Aqui no caso, minha mãe colocou pedra, eu coloquei tesoura, então eu perdi. Eu vou fazer 10 polichinelos. Ok? Aí eu venho, como minha mãe ganhou, eu marco no tabuleiro que ela ganhou a primeira, certo? Então ela passou pro número 2, correto? Agora a gente vai jogar de novo. Pedra, papel, tesoura. Eu coloquei papel e minha mãe pedra, então ela perdeu. Então minha mãe faz, ok? Assim. Certo? Então, obrigado, mãe. Você foi fera. A brincadeira é essa. Como eu ganhei, agora eu venho e marco o meu nome, certo? Até chegar ao número destinado. No nosso caso aqui, eu coloquei 10 casinhas, certo? Então, no total, vão dar 100 polichinelos. Quem ganhar,
fica com a vitória aí. Beleza? Espero que vocês gostem, espero que vocês possam fazer. Chama o papai de vocês, a mamãe, coloquem pra fazer entre os dois, faz todo mundo aí, beleza, gente? Um abraço, fiquem com Deus, até mais.